E esse assunto da parte alimentar, aqui na ETOSP, né, eu sou conhecida por conta dessa questão dos alimentos, eu pego no pé mesmo das pessoas com relação aos alimentos, e é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu sou muito fã de um médico chinês que viveu aproximadamente por volta de 600 depois de Cristo, o Sun Simiao, que ele falava muito, né? Ele era um pregador das questões alimentares, né? Da higiene alimentar, porque imagina, 600 depois de Cristo, como eram as condições de higiene, né, na China. Então ele ensinava muito as questões alimentares e ele tinha uma frase onde ele dizia que se você olhar um paciente e cuidar primeiro da alimentação desse paciente, muitas das doenças serão resolvidas. E que, se a alimentação não resolver, daí sim a gente partiria para a acupuntura e para a fitoterapia. Né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem uma consciência da nossa alimentação, a gente resolve muitos problemas. Depois, se não resolver, a gente parte para as outras técnicas. Muito bem. A alimentação, na visão da medicina tradicional chinesa, ela é um pouquinho diferente da visão da medicina ocidental, né? Na visão da medicina chinesa, os alimentos não são vistos nos seus aspectos de calorias, a gente não conta calorias, a gente não olha os alimentos se são carboidratos, se são proteínas, se são gorduras, a gente não olha isso, a gente olha os aspectos energéticos. Então, para falar desses alimentos e relacioná-los às estações do ano, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que é essa visão dos alimentos, para depois a gente entender como que a gente olha para eles conforme as estações do ano, tá? Então, vamos lá. Agora, bom, então, onde entram os alimentos dentro da visão da medicina tradicional chinesa? A gente sabe que a medicina chinesa ela está ancorada em 5 aspectos. Quais são as bases da medicina chinesa? A acupuntura. Então, a gente tem aqui a acupuntura, a fitoterapia chinesa, que são as combinações, as fórmulas magistrais elaboradas a partir da combinação de ervas chinesas, tá? Isso é importante porque hoje em dia a gente vê algumas manipulações que usam ervas brasileiras junto com as chinesas e falam que aquilo é fitoterapia chinesa. Não é, tá? Fitoterapia chinesa são fórmulas elaboradas há muito tempo, né? Então, fitoterapia chinesa. A dietoterapia chinesa, então, é a utilização dos alimentos na prevenção e no tratamento das doenças. O Qigong seria o aspecto do exercício, né? Então, o movimentar. Na medicina chinesa, a gente não entende atividade física como crossfit, musculação, né? Isso tudo, para a gente, gasta, consome o nosso yin, né? Acaba consumindo o nosso yin. Então, para a medicina chinesa, a atividade física é um Qigong, é uma prática, né? Do tipo Tai Chi, Liang Kun, alguma coisa que movimente o corpo físico e a energia. E o Tuiná, que seria o quinto, né, a quinta base, que é a massagem. Né? Então, usar a massagem como forma de tratamento. O fato de relaxar também já é um tratamento, mas aqui, mais especificamente, você massagear áreas específicas relacionadas ao Zangfu, relacionadas aos órgãos. Então, vocês estão vendo que a dietoterapia chinesa ela faz parte da base da medicina chinesa. Muito bem. Então, os princípios da alimentação, da dietoterapia, vão ter 3 princípios muito parecidos com o que vocês, né, quem participou da palestra do Daniel, muito parecido com
os aspectos dos sonhos. Então, a dietoterapia ela vai olhar o aspecto yin e yang, então, o equilíbrio dos alimentos. Então, a gente vai colocar aqui como que eles se distribuem dentro de alimentos yin e de alimentos yang. A teoria dos 5 elementos ou dos 5 movimentos e a teoria do Zhang Fu. Então, os alimentos vão olhar para tudo isso. Vai olhar para o yin e para o yang, vai olhar para os 5 movimentos e vai olhar para o Zhang Fu. Então, vamos entender um pouquinho como é que se coloca, né, os alimentos dentro da teoria do yin e do yang. Se a gente lembrar, são 2 aspectos opostos que se complementam, né, que se interdependem, né, e se autoconsomem, ou seja, um se transforma no outro. Então, quando a gente olha para os alimentos, só lembrando, né? Então, a gente vai usar os mesmos aspectos que a gente usa para definir no universo. Então, quando a gente olha para o universo, os aspectos yang são o quê? Os aspectos de movimento, são os aspectos de luz, né? Então, o dia é yang, a luz é yang, movimento, o céu é yang, o sol, o homem. Então, esses são aspectos yang. E a gente vai colocar alguns alimentos dentro do aspecto yang, que a gente já vai ver. E dentro do aspecto yin, então a gente tem o quê? O oposto, que complementa. Tá? Então, se a gente tem o dia no yang, a gente tem a noite no yin. Luz, o escuro, o movimento, a quietude. Tá? Aí você vai falar assim, mas por que ela está falando tudo isso? Porque a gente vai olhar os alimentos que vão existir, alimentos que vão nos trazer movimento, e tem alimentos que vão nos trazer quietude. Tá? Então, a gente já vai entendendo como tratar só olhando teoria yin e yang. O céu, a terra, o sol, a lua, e o homem, a mulher. Muito bem, quando a gente olha o aspecto yin e o aspecto yang, o aspecto yin nos remete ao frio, concordam? Mais quieto, mais escuro, o frio. O aspecto yang nos traz mais o quê? O calor, o aspecto do movimento, do sol. Então, quando a gente coloca, vou só pular para a gente já vir aqui para o alimento, depois eu volto, Peraí, não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, senão vai ficar muito confuso. Depois a gente tem o aspecto dos 5 movimentos, tá? 5 movimentos, a gente tem o ciclo de geração. Então, na geração, o fogo, né, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, madeira e volta para o fogo. E a gente tem aqui um ciclo que a gente chama de ciclo de controle. Por quê? Se a gente trabalhasse só no ciclo de geração, ou seja, um movimento gera o outro, isso viraria uma bagunça, viraria uma anarquia. Então, a gente tem o ciclo de controle, para quê? Para que ocorra uma homeostase, para que ocorra um equilíbrio. Então, a gente tem cada movimento controlando um outro movimento. Então, como que funciona isso? A água, olhando os aspectos da natureza, a água consegue apagar o fogo, né? Então, se a madeira, quando queima, ela gera o fogo, não é isso? O fogo se alimenta da madeira, então a madeira gera o fogo. Se a gente não tivesse o ciclo de controle, a gente aumenta a madeira, o fogo aumenta demais, isso vira uma bagunça. Mas, dentro desses movimentos, a gente tem a água, que vai lá e controla esse fogo, apaga o fogo. O fogo é capaz de moldar o metal. Então, o fogo controla o metal, né? Se a gente pegar lá um aço ou alguma coisa assim, um metal, uma faca, e colocar no fogo,
a gente molda essa faca, né? O metal, ele corta a madeira, né? Então, o metal, ele controla a madeira. A madeira controla a terra. Vocês observam quando há desmatamento, né? O que acontece? A terra fica solta, né? Então, a madeira, ela controla a terra, ela ancora a terra, ela segura a terra. E a terra contém água, né? Se a gente fizer uma poça em os lagos, por exemplo, né? A terra contém a água. Então, nos 5 movimentos, a gente tem esse equilíbrio dentro dos movimentos individuais. Então, tem o ciclo onde ele é gerado e o ciclo onde ele é controlado. E os alimentos vão trabalhar dessa forma também. A gente vai colocar os alimentos dentro desse movimento. E a terceira teoria que trabalha é o Zhang Fu. O que é o Zhang Fu? São os órgãos que são colocados dentro de cada um desses movimentos. Então, esses 5 movimentos, o Yin e o Yang, eles trabalham muito na teoria do macrocosmos e do microcosmos. Então, o que acontece no universo, acontece no planeta Terra, acontece no nosso organismo e acontece na nossa célula. Então, se na natureza a gente tem esses 5 movimentos, né? Do fogo apagando, controlando o metal, a água apagando o fogo, isso acontece também dentro da gente, né? E de que maneira isso acontece dentro da gente? É colocado cada órgão e cada víscera num aspecto desses 5 movimentos. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do fogo. Se a gente falar dentro de fogo, quando a gente fala da cor vermelha, de movimento, né, de aquecer, isso nos remete ao coração, né? Então, o coração está dentro do movimento fogo. Se a gente pensar em estômago, em baço, né? A gente remete o quê? Se a gente pegar um estômago ou um baço e abrir, fizer uma anatomia, né? Fizer lá uma dissecação, se a gente abrir, o que a gente vai ver lá dentro? Uma meleca em tom amarelado. O bolo alimentar e o conteúdo de baço tem um tom amarelado. Então, ele vai para onde? Para a terra, porque ele está relacionado aos alimentos que são produzidos pela terra. E se você abrir baço e abrir estômago, o seu conteúdo é tom amarelado. Então, a gente vai começando a entender que essas coisas também vieram de uma análise. Eles também abriam lá os corpos clandestinos, também iam olhar, também iam investigar. Se a gente olhar aqui o metal também tem uma certa relação com o ar, tá? Então, na hora lá que você olha, se você pensar em ar, qual é a primeira coisa que te vem à mente, pensando em órgãos? É pulmão, né? Então, o pulmão, ar, esse tom acinzentado. A água, óbvio, né? Se você vai lá e abre a bexiga, se você abre ali os rins, você vai ver o quê? Líquido, claro, extravasando. Então, os rins e a bexiga relacionado a esse movimento água. E a madeira, se a gente falar de fígado e de vesícula biliar, mesma coisa, se a gente fizer uma abertura, a cor da bile, né? A gente tem o quê? O tom verde. Então, a teoria do Zhang Fu, ela é... Zhang Fu, né, significa órgãos e vísceras, né? Zhang, órgãos, Fu, vísceras. Então, esses órgãos e essas vísceras são distribuídos dentro dos 5 movimentos, né? Então, sabendo, Yin Yang, 5 movimentos
e Zhang Fu, a gente começa, então, aqui é só colocar, né? Começa a entender um pouquinho como que a gente vai distribuir os alimentos nessas teorias, né? E ainda como agregá-los às estações do ano. Então, qual que é o conceito geral de dietética chinesa? O princípio inicial dela é que entende a alimentação do ponto de vista energético. Então, o que significa do ponto de vista energético? Teoria Yin, Yang, calor, frio. Então, os alimentos, eles são divididos conforme a sua temperatura energética, tá? Então, o que é a temperatura energética? Alimentos quentes e alimentos frios. E não tem uma relação com um modo de preparo, né? A gente fala assim, um chazinho de hortelã é fresco. Mesmo que você tome esse chá de hortelã quente, a propriedade desse chá é fresca, é de refrescar, né? Então, a ideia não é da temperatura de preparo. A temperatura de preparo agrega calor ao alimento? Sim, mas a propriedade energética inicial é o que predomina, né? Então, a gente vai ter alimentos quentes, alimentos frios, e como tudo na natureza, alimentos neutros, né, que não são quentes nem frios, alimentos frescos e alimentos mornos. Então, a gente tem o quente, vocês estão vendo que é quantidade de calor, né? O alimento quente, o alimento morno, o alimento neutro, o fresco e o frio. Né? 5 energias de temperatura. E eles são classificados de acordo com a característica energética. Então, o que é a característica energética? Vai ser a característica dentro dos 5 movimentos, e aí está ligado aos sabores. Aos sabores. Então, a gente vai dividir o alimento dentro dos sabores. Como que a gente faz isso? Espera aí, deixa eu só mostrar. Primeiro, com relação... Eu fui me adiantando, né? Então, Yang, os quentes e os mornos. Eu falo e esqueço de mudar. Quando eu vou lá, já estava passado. Mas vamos lá. Yang, os quentes e os mornos. Yin, os frios e frescos. Então, vamos dar uns exemplos aqui. O que é alimento frio? Se a gente pensar, a gente consegue intuitivamente saber o que é um alimento frio e o que é um alimento quente. Se eu entregar para vocês um pepino e uma canela, o pepino te traz uma ideia do quê? De coisa fresca, de coisa fria. A canela te traz um aspecto mais quente, né? Então, muitos alimentos são fáceis, alguns não são tão simples, mas a grande maioria a gente consegue saber, isso me esquenta, isso me esfria. Então, por exemplo, dentro do Yin, que é o aspecto frio, a gente tem alimentos frios e frescos. Então, por exemplo, frios, as algas em geral, né? Então, quando a gente come lá o sushi, né? Então, tem a alga e tem o arroz. Vocês vão ver, o arroz é um alimento neutro. E aí você tem a alga, então, o sushi, ele é um alimento frio, porque você tem a alga mais o arroz que é neutro. Então, ele predominantemente é frio. Aí vem a sabedoria chinesa, japonesa, como que a gente come o sushi? Ou com um pedacinho de gengibre, ou com a raiz forte, porque eles são quentes. Quando a gente põe o gengibre, põe a raiz forte, não dá aquela picância, aquele calor. Por quê? Porque aí eu pego um quente com um frio. Eu equilibro.
Então, comer gengibre ou a raiz forte, né, o wasabi, não é simplesmente aleatório. Tem um objetivo você comer aqui, tá? Então, a amora, aspargo, banana, né? Caldo de cana, carambola, manga, melancia são alimentos frios. Frescos são aqueles que refrescam. Frios são os que esfriam. Frescos são os que refrescam. Então, frescos a gente tem abacaxi, acelga, alface, espinafre, hortelã, maçã, limão, melão, pepino, o tofu, tá? Então, toda vez que a gente comer um alimento desse, é importante a gente, de alguma forma, aquecer para ter o equilíbrio. Então, por exemplo, no final de um churrasco, né? O que a gente põe lá na churrasqueira? Um abacaxi, né? Então, se a gente quiser deixar certinho, a gente põe um abacaxi, mas joga uma canela em cima, que fica tudo de bom. E a gente vai estar comendo em equilíbrio, né? Então, a gente tem aqui. Na China, é muito comum, eles comem muito comida apimentada, né? Muito apimentada. Qualquer restaurante que você vai, quando você pede uma comida, já vem, sem você pedir, um pratinho com melancia. Vem melancia já, né? Até quando a gente foi a primeira vez que a gente sentou, veio o pratinho de melancia, eu falei, mas a gente não pediu melancia, por que está vindo melancia? Porque o prato que a gente tinha pedido era extremamente apimentado. Por que eles mandam melancia? Porque o prato apimentado é extremamente quente. E como é que você corta o picante da pimenta? Melancia. Né? A gente fica tomando leite, come pão. Não precisa. Quando você tiver com uma coisa muito apimentada, come um pedaço de melancia, na hora isso vai embora. Tá? Então, é a combinação dos alimentos. Os yang, ou seja, os que são quentes. Né? Então, a gente tem os quentes mesmo. Então, vocês vão ver que são os condimentos, né? As especiarias, canela, gengibre, pimentas, o pimentão, a truta, tá? A truta, apesar de ser um peixe e de água, né? A gente sempre acha que é fria. A truta não, a truta é quente. Tanto que a gente come truta onde? Campos de Jordão, que a temperatura é fria. Então, o melhor peixe para se comer em temperaturas frias, truta, né? Os mornos. E na praia, o que a gente come? Peixe de mar. Peixe de mar é frio, né? A natureza sabe, ela entende onde a gente tem que comer truta, onde a gente tem que comer peixe. Vamos lá. Os mornos. Açafrão, alecrim, alho, batata doce, o cafezinho, né? Camarão, cebola, cereja, goiaba, tâmara e vinagre, tá? São alguns exemplos. Sabe que a gente tem uma infinidade de alimentos, mas aqui eu trouxe alguns alimentos. E os neutros. Neutro, a gente pode sempre agregar à nossa alimentação. Então, a gente faz um equilíbrio de quente e frio e pode complementar com neutro, que não vai interferir. Então, neutro, ameixa, arroz branco, o atum, a batata inglesa, cará, mamão papaya, mel, nabo, ovo de galinha, tá? Esses são aspectos mais neutros. Então, hoje está muito na moda comer de manhã o vinho mexido e colocar cúrcuma, né? A cúrcuma é o açafrão. Você está comendo o ovo, que é neutro, mas você está pondo o açafrão. O açafrão, ele tem esse aspecto mais morno. E aí todo mundo sai comendo ovo com cúrcuma agora. E cúrcuma não é para todo mundo, tá? Se a gente olhar pelos aspectos energéticos. Então, guarda essa informação, eu vou falar e eu vou explicar por que cúrcuma não é para todo mundo. Vamos lá. Bom, quando a gente olha a classificação energética que eu estava falando para vocês, a gente vai olhar os sabores também dos alimentos. Não só a temperatura, mas também o
sabor. E como que o sabor se distribui nos 5 movimentos? Então, cada movimento, além de associado o órgão, a emoção, né, que a gente viu na outra palestra, o aspecto espiritual, a gente tem também associado aos 5 movimentos sabores. Então, a gente tem aqui na madeira, deixa eu ver se é na madeira que começa. Não, no fogo. No fogo, o sabor é o amargo. Aí vocês vão falar assim, ai, mas por que colocaram amargo no sabor do fogo? Se vocês pegarem uma carne, que era o que eles faziam, e botar no fogo, e esquecer essa carne e ela queimar, se vocês comerem aquele tostado, que sabor que tem? Amargo, né? Então, o sabor ligado ao fogo é o amargo. Terra, no movimento terra, né? Claro, aqui ninguém comeu terra, mas se comerem terra, a terra tem gosto adocicado, né? A gente não vai comer terra, mas os alimentos que vêm da terra, batata, cará, inhame, se vocês fecharem o olho e perceberem, eles têm um gosto adocicado. A cenoura, a beterraba, né? Mas se um dia tiverem curiosidade e a terra for boa, vai lá e experimenta. A terra é doce. Bom, depois a gente tem o sabor do metal. Aqui também ninguém vai lamber lâmina de faca, pelo amor de Deus, para ver o gosto que tem. Mas o sabor associado ao movimento do metal é o picante, né? Por que o picante? Porque quando a gente come alguma coisa picante, a energia do nosso corpo começa a se movimentar. Ela se agita, né? E quem é responsável pela produção e movimentação da energia é o pulmão. Então, o pulmão, mais o sabor, mais um elemento. Então, aqui o sabor é o picante. A água é o sabor salgado, né? Por que o sabor salgado? Dizem, né, que as primeiras civilizações surgiram próxima ao mar, ou pelo menos ali no encontro do mar com o rio, né? Então, vai lá, a água tem o sabor salgado, né? Então, tudo que se refere a salgado, rim, bexiga, a gente tem o movimento água. E a madeira é o sabor ácido, é o azedo, né? Muito bem. E como que a gente entende esses sabores em relação aos alimentos? Então, quem são? Como que a gente divide esses alimentos? O picante, que eu falei para vocês, que trabalha aí no movimento de metal, né, e relacionado ao pulmão, quando a gente come alguma coisa picante, é assim, na parte de dietética chinesa, quando a gente fala o sabor picante, o sabor doce, o sabor salgado, nem sempre essa definição, essa classificação coincide com o que a gente sente no paladar, tá? Nem sempre coincide com o que a gente sente no paladar. Ele se refere muito mais ao que ele provoca no nosso organismo. Então, às vezes, a gente fica e fala assim, por exemplo, o tomate é doce. Aí você coloca o tomate na boca, assim, tem gosto de doce. Mas o tomate, dentro do nosso corpo, tem uma ação do sabor doce, que é o sabor do equilibrar, do harmonizar, tá? Então, às vezes, o alimento está classificado. Vocês vão ver alguns alimentos aqui e vão falar assim, mas isso aqui não é picante. Eu não sinto picância quando eu coloco isso na boca. Mas nem sempre o que a gente está falando em relação ao sabor significa o que a gente sente no paladar, tá? Então, por exemplo, o picante ele vai ativar a circulação do Qi, de energia, e vai movimentar o sangue. Então,
quando a gente tem condições assim de desânimo, né, que o ti não está circulando, o sangue está mais parado, a gente pode usar o quê? O picante. O picante também, ele tem um movimento de jogar para fora. Já comeram pimenta? E daqui a pouco começa a suar, 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 né? Toma chá de gengibre, transpira, transpira. Por quê? Esse sabor picante também tem um movimento de jogar para fora. Por isso, quando a gente está resfriado, invasão de vento frio, né? Para quem faz acupuntura, o que a gente faz? Usa chás, decocções que jogam para fora, para jogar quem? O fator patogênico para fora, né? Então, quem são os alimentos de sabor picante? Açafrão, agrião, alecrim, canela, coentro, gengibre, hortelã, manjericão, noz moscada, orégano, né? As próprias pimentas, cardamomo. Então, são as especiarias, de uma maneira geral. E aqui, agrião, quando está com tosse, quando está com secreção, né? A gente faz o que? Xarope de mel e agrião. Por que mel? Mel tem sabor doce. O sabor do doce é de harmonizar, de trazer equilíbrio. E o agrião, picante, para jogar o quê? Aquela umidade para fora, aquele catarro, né? Toda aquela secreção para fora. Sabor doce, né? Então é um sabor que tonifica, que harmoniza, que tira as dores, que alivia os espasmos. Quem tem sabor doce? Abóbora. Normalmente são as raízes, né? Abóbora, abobrinha, amêndoa, amora, arroz branco, né? Atum, batata, banana, cará, cogumelo, espinafre. Frango tem sabor doce. Vocês vão assim, gente, mas nunca comi frango doce. Mas o sabor é doce, porque o frango tem uma capacidade, uma ação de harmonizar, de tonificar. Tá? Por isso que eu estou falando, nem sempre coincide com o que a gente sente. Semente de girassol, a melancia, o mel, né? O tofu. Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente tem de sabor doce, mas a energia, a temperatura é diferente. Então, eu posso ter doce frio e posso ter doce quente, doce morno e doce fresco, e doce neutro, arroz branco. Muitas pessoas, quando eu dou o curso de dieta, me perguntam assim, tem que comer arroz integral, tem que comer arroz branco. Cada um tem a sua vantagem e cada um tem o seu problema, né? O arroz integral, ele tem mais nutrientes, né? Ele é menos polido, porém, ele exige do estômago e do baço muito mais energia para digerir. Então, você gasta a sua energia para digerir um arroz integral. Porém, tem mais nutrientes. O arroz branco, ele tem menos nutrientes, mas ele é super facinho para o estômago e para o baço digerir. Então, o ideal é a gente alternar entre o branco e o integral, tá? Então, daquela, não como mais arroz branco, agora só integral. Você não está fazendo o melhor negócio, tá? O ideal é alternar. O azedo, né? O azedo ou o ácido. O azedo ou o ácido, ele adstringe. O que é adstringe? Ele traz água. Ele traz água. O que significa? Põe um abacaxi na boca. Não é? Enche a boca de saliva. Né? Então, o sabor ácido, ele adstringe, ele concentra a água. Então, o abacaxi, o caqui, o alho poró, a carambola, a laranja, o morango, tangerina, tomate, a truta, né? Então, a truta, ela é adstringente e ela é morna, né? Ela é quente, ela é morna, ela tem essa coisa mais yang. O amargo, ele ceda o calor. O amargo é o sabor do coração, né? Então, ele cede o calor, ele purga, ele seca a umidade e ele é laxante. Então, se tem aí uma constipação, né? Se tem uma dificuldade de evacuar, o sabor amargo
é o mais indicado. Aipo, alcachofra, alface, aspargo, o café. Quantas vezes as pessoas falam, eu tomo um cafezinho, tem que correr para o banheiro, né? Centeio, o chá verde, o quiabo, né? O jiló, tem alguns outros. O chocolate meio amargo, a medicina chinesa até deixa comer chocolate, né? Mas desde que seja o quê? O amargo, não aquele ao leite, muito menos o branco, porque branco é só gordura, não tem nada de chocolate lá, né? E o salgado, que purifica e acalma. Então, as algas em geral, aveia, caranguejo, aveia, né? Aveia é sabor salgado, né? Caranguejo, marisco, rã e o próprio sal. Bom, aqui é a questão do Zhang Fu. Os alimentos também têm o que a gente chama de um tropismo, ou seja, os alimentos têm uma afinidade por certos órgãos. Então, tem alimentos que gostam, que são direcionados mais para o coração. A gente tem alimentos direcionados para os rins, para o fígado. Então, a gente também, além de saber a temperatura, se é quente, se é frio, se é morno, saber o sabor, se é doce, se é salgado, a gente também vai olhar esse alimento para onde que ele vai. Tá? Então, por exemplo, o agrião, ele tem uma afinidade pelo pulmão. Então, ele é excelente para as tosses, para as questões, né, tanto tosse produtiva como tosse seca, a gente pode usar o agrião, porque ele tem um tropismo, ele tem uma afinidade pelo pulmão. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de alimentos, né, com tropismo. Então, o coração, pelo coração, quem tem afinidade? Açafrão, café, feijão azuki, a gema de ovo, pulmão, amêndoa, arroz moti, tá? O gengibre, a laranja. Para o baço, o arroz branco, manjericão, sardinha. Para o fígado de boi, né? O caldo de cana e o shiitake. Não sei se vocês sabem, mas o caldo de cana é um ótimo detox. Se vocês falarem, ai gente, mas é cheio de caloria, lembra? Não contamos calorias, tá? Se você vai usar o caldo de cana com esse objetivo detox, esquece caloria. Ah, mas eu vou engordar. Não vai. Não vai. Porque o benefício que você vai provocar usando um caldo de cana é muito maior do que as calorias, né, que você vai somar no dia. Quando vem paciente no consultório, às vezes eu dou dietas, né, passo orientações, eu não sou nutricionista, não posso passar um cardápio, mas eu posso sim passar as orientações. O paciente olha, assim, a sopa de cará com inhame, com mandioquinha, mando comer arroz branco, mando comer um monte de coisa. Ele olha, ele fala assim, minha nutri vai me matar se eu mostrar isso e eu vou engordar. Eu falo assim, me dá um voto de confiança. Faz isso. Se faz direitinho as combinações, a pessoa chega a emagrecer de 4 a 5 quilos no mês. No mês. Por quê? Vai combinar quente com frio, vai combinar o doce, a gente vai olhar o paciente e vai sugerir para ele aquilo que se adequa na condição dele, que a gente já vai ver já já. Então, como é que funciona? Como que a gente trabalha para tratar, para cuidar do paciente com dietoterapia? A gente vai fazer toda uma avaliação, né, dentro do que se aprende na acupuntura, né, os métodos de diagnóstico, e você vai identificar, a pessoa é quente. O que é um indivíduo quente? É um indivíduo que tem calor, é um indivíduo que tem o rosto vermelho, é um indivíduo agitado, é um indivíduo que não dorme, ele é todo yang, todo, né? Tem a urina amarela escura, muitas vezes tem as fezes ressecadas, é um indivíduo de calor. O que eu vou sugerir para esse paciente? Eu tenho que equilibrá-lo. Então, se ele é de calor, eu vou indicar para ele alimentos frescos e frios. Então, esse paciente tem que comer mais o quê? Melancia, melão, tomar chazinho de hortelã, aipo, coisas que são frias e frescas.
Se o indivíduo é de frio, ou seja, ele é mais pálido, ele tem mãos e pés gelados, ele gosta de chazinho, é mais friorento, tem as costas mais geladas, né? Então, se ele é frio, eu vou dar o que para ele? Alimentos mornos e quentes. Então, a gente vai indicar sempre um chazinho de gengibre, que ele coloque mais canela na comida, né? Se a pessoa tem uma característica mais seca, então, pouca urina, pele seca, cabelo ressecado, boca e garganta seca, o que eu vou dar? Alimentos mais úmidos, né? Então, a gente vai entrar com alimentos que têm mais água, mais umidade. E se a pessoa é úmida, né? Se ela é muito encharcada, o que é uma pessoa úmida? É uma pessoa que tem muitas secreções. Então, tem sinusite, tem leucorreia, tem gordura localizada, tem colesterol alto, tem placa de ateroma, né? Os bloqueios das artérias, isso tudo é umidade. O que a gente vai dar? Alimentos picantes. Por que alimento picante? Lembra, alimento picante movimenta, né? Então vai tirar essa umidade e os amargos. Aí eu falei do açafrão, lembra? Que eu falei, depois eu vou explicar o açafrão. Lembra, o açafrão, ele é picante e ele é quente. Pessoas que são quentes devem comer açafrão? Elas já são encaloradas, elas já são mais vermelhas, elas são quentes. E você ainda vai dar o açafrão, que é picante e que é quente? A pessoa vai explodir, né? Uma pessoa que tem muita alergia, alergia para a gente é uma condição, algumas alergias, né? São condição de calor. Aí o pessoal fala assim, não, toma açafrão, toma cúrcuma, porque é anti-inflamatório. Não, ela já tem calor, tira esse açafrão, tira essa cúrcuma, né? Então, aí você fala assim, não, mas a gente sabe que o açafrão, né, a cúrcuma é anti-inflamatório. Existe medicina ocidental e existe medicina tradicional chinesa, né? Tem a certa e tem a errada? Não. Existem linhas que a gente segue, né? Então a gente segue uma linha, a gente segue outra. Dentro da medicina chinesa, não é todo mundo que pode cúrcuma, não é todo mundo que vai comer açafrão. Então, o que eu falei para vocês, né? A gente vai avaliar o paciente, vai entender se é por excesso, se é por deficiência, qual foi o órgão e vai indicar o alimento. Tá? Daniel, posso estender um pouquinho? Pode. Então, tá. Vocês me permitem estender? Nós vamos embora. Bom, aí nos 5 movimentos, a gente também já colocou os aspectos dos sonhos, colocou os aspectos espirituais, colocou os alimentos, o Zhang Fu, os sabores. O que a gente vai colocar agora nos 5 movimentos? As estações do ano. Né? Então, cada estação do ano está relacionada a um movimento. Então, fogo, calor, né? Vermelho, estação do ano associada, verão, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Terra é o finalzinho do verão, a gente chama de canícula, né? É aquele calor do finalzinho do verão. O metal é o outono, né? Depois da primavera, outono, então o tempo já mais que está esfriando, né? A temperatura já vai diminuindo. O inverno, a cor do movimento água é o preto, né? O que acontece no inverno? Mais escuro, né? As noites são mais longas. A primavera, madeira. Madeira remete ao quê? Crescimento, nascimento, né? Flores. Então, o movimento madeira se relaciona à primavera. E aí que agora a gente vai juntar tudo. Qual o sentido dos alimentos em cada estação do ano? Então, a gente precisou fazer todo esse movimento para a gente entender e fica fácil. Dá até vocês colocarem em prática, no dia a dia, isso tudo. Então, vamos lá. Primavera. Movimento madeira. O que a gente tem na primavera? Então, é a estação do nascimento,
né? Do novo crescimento, do iniciar, ou seja, é um momento em que a gente está saindo de um longo inverno e começando uma nova fase. Então, é um momento da estação em que a gente tem muitos alimentos frescos, né? Frescos que eu digo não é na temperatura, é alimento fresco, recém, né, plantado, são alimentos frescos. E aí, o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente saiu de um inverno onde, teoricamente, o nosso corpo estava o quê? Em quietude, estava recolhido. Hoje em dia, com os aquecedores, ar-condicionado, a gente perdeu um pouco essa coisa da estação. Mas, teoricamente, inverno é um aspecto, é um período de aspecto mais yin, de recolhimento. A gente não tem que fazer exercício, não tem que fazer nada. É um momento de introspecção. Então, a gente saiu do inverno e está entrando na primavera. É um momento da gente começar a comer esses alimentos frescos, porém, o nosso estômago, o nosso baço está começando a voltar a trabalhar. Então, a ideia é que a gente não tenha uma alimentação totalmente crua, tá? Por que crua? Porque cru normalmente é mais frio. E todo alimento frio que a gente ingere demanda do nosso corpo mais calor para aquecer. Aí fala assim, isso é ótimo, a gente emagrece. Não, você acaba com o seu tio. Isso que é verdade, né? Você vai acabando com a sua energia simplesmente para o fato de aquecer o alimento antes de ele entrar para o seu corpo. Então, não é momento ainda da gente entrar com uma alimentação totalmente crua, fria. O que a gente tem que fazer? Combinar esses alimentos frescos com alguns alimentos mais quentes. Então, pegar esses alimentos, por exemplo, você vai fazer uma salada de alface, de folhas. Coloca um pouquinho de gengibre raladinho, né? Coloca alguma coisa que traga um aspecto quente. Então, você pode comer os frescos, né? Mas agregue alguma coisa quente, né? O gergelim, ele tem um aspecto morno, aí você pode jogar gergelim. As sementes são mais mornas. Então, você pode jogar castanha, você pode jogar o gergelim, para trazer um pouquinho desse quente. Bom, o que a gente vai fazer na primavera para ter uma saúde, né, plena? Nesse momento, a gente está mais propenso a doenças como gripes, pneumonia, recaída, né? Toda doença que não foi tratada no inverno, a gente tem a recaída na primavera. Então, assim, tratada não é só tomar medicamento para passar o efeito, tratada mesmo. Então, se você tem asma, e essa asma não foi tratada corretamente, na primavera você vai ter recaída, né? Então, é um momento de recaídas. O que a gente vai fazer nesse momento? Primavera é hora de você reduzir a ingestão de azedo. Por que reduzir o azedo? Primavera não é um momento em que o elemento madeira está em exuberância, ele está em excesso, e o azedo é o sabor dele, não é? Se ele já está em exuberância, se ele já está em excesso, não é hora de eu comer alimentos que vão reforçar essa exuberância. Eu tenho que segurar um pouquinho. Então, não é hora de ficar comendo muita coisa azeda. Não é hora de ficar comendo muito carambola, limão. Não é hora de excessos, né, de azedo. Mas o que eu aumento? Os doces e os picantes. Por que eu aumento doce e picante? Doce, porque... Vamos lá, eu vou voltar só para explicar para vocês aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó. Lembra que eu tenho o ciclo de geração e eu tenho o ciclo de controle. Primavera, isso aqui está em exuberância, está alto. Eu vou comer menos ácido, azedo, que é o sabor dele. Porém, eu vou aumentar o doce. Por que eu aumento o doce? Primeiro, porque o doce equilibra. Se eu aumentar o doce, concorda que esse elemento vai subir?
Ele sobe. Se ele sobe, lembra? Madeira controla a terra. Ela vai precisar gastar a sua energia para controlar a terra. A gente tira esse excesso que está acontecendo nesse momento. Então, a gente vai brincando com esses movimentos. Então, eu aumento aqui, para isso aqui escoar um pouquinho, e aumento o picante. Por que eu aumento o picante? Porque esse aqui controla esse. Então, eu aumento o picante, ele fica mais forte e controla. Entendeu? Então, no momento de primavera, isso aqui está em excesso. O que eu faço? Aumento quem ele controla. San, quem já está aqui na acupuntura San clássico, o que eu faço? Né? Eu aumento o controlado e tonifico quem controla. O que acontece? Baixa essa energia. Então, a gente vai trabalhar com os alimentos tentando trazer naquela estação o equilíbrio do movimento da estação. Então, a ideia é diminuir o ácido, o azedo, aumenta o doce e aumenta o picante. Então, na primavera, é hora da gente comer mais o quê? Doces e picantes. Sugestões. Cebola, alho poró, tâmara. Tâmara, ótimo, né? As tâmaras mesmo, as israelense, aquelas pretas, né? Cogumelo, inhame, brotos, primavera, nascendo, brotos, né? Verduras frescas e levemente preparadas. O que a gente fala de levemente preparadas? É dar aquela pequena refogada, sabe? Para quebrar o frio, né? Então, dá só uma refogadinha. Espinafre, acelga, salsa, alface, couve, framboesa, morango, uva, toranja. Acho que aqui tem mais. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Feijão preto, frango, peru, camarão, ovos, né? Então, na primavera, esses são os alimentos mais indicados. Verão, momento em que nós estamos, né? Verão é a estação onde o calor está no auge, né? Tudo muito quente. Momento de abundância de alimentos e produtos frescos. Então, tudo aquilo que foi semeado, né, na primavera começou a crescer, no verão ele abunda, tá? Então, momento desses alimentos é a hora que a gente pode comer os alimentos frescos mesmo. Então, o corpo ele está preparado agora para digerir esses alimentos mais frios, mais frescos. Então, a gente saiu do inverno, onde estava tudo quietinho, veio para a primavera, começa a adaptar o nosso sistema digestivo, né? Com poucos crus, mais cozidos, refogados. Preparou na primavera, verão, você pode comer coisa fresca e coisa fria, tá? Então, o que acontece no verão? A gente tem uma propensão a ficar um pouco mais irritado, agitado, a gente não dorme direito à noite, né, por causa do calor. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente aumenta o salgado e aumenta o azedo. Lembra o salgado? O salgado é o da água. Então, o que significa o verão? O verão, o fogo está em exuberância. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o salgado, que é a água. Aumenta a água, ela faz o quê? Controla o fogo. Então, ela refresca esse fogo. E por que eu aumento o ácido? Você vai falar assim, mas por que eu aumento? Lembra? O ácido adstringe, ele retém, ele segura a água. Então, você come aquilo que aumenta a água, que aumenta, e mantém essa água dentro do seu corpo. Recomendação de alimentos no verão. As coisas bem geladinhas, né? As coisas mais frescas. Melancia, damasco, pêssego, melão, pepino, couve chinesa, laranja, tomate, brócolis, milho, espinafre, agrião, hortelã, endro, coentro, enfim. A gente vai comer o que agora a gente está liberado para comer tudo mais cru e mais fresco. O outono, então aí a gente começa o quê? Sair do yang
e vai entrando no yin. As noites começam a ficar mais frias e os dias mais curtos. Então, agora é o momento da gente se preparar para o inverno. Primavera, a gente se preparou para o verão. Outono, a gente vai se preparar para o inverno. Então, momento de ajustar a dieta. O que a gente vai fazer? Nesse momento, a gente vai adicionar mais sopas, ou seja, alimentos à base de raízes, né? A gente vai começar a preparar o quê? Um estoque para o inverno. Hoje, a gente tem uma fartura de alimentos, a gente tem alimento fresco o ano inteiro, mas a base da medicina tradicional chinesa era o que a gente tinha nos movimentos daquela época. Bom, vegetais assados de maneira lenta e alimentos cozidos. Por que a gente fala em assar os alimentos lentamente? Quando a gente cozinha um alimento, a gente agrega calor ao alimento. Então, quanto mais lento for o cozimento, mais calor a gente dá para esse alimento. Então, a ideia agora é começar já o quê? A cozinhar mais os alimentos. Então, e chás para as noites, para a gente poder se aquecer, porque as noites são mais frias. Nessa época, é um tempo de secura, né? Então, propenso à irritação na garganta, nariz mais seco, os lábios ressecados, queda de cabelo, as fezes são mais ressecadas. O que a gente faz? Aumenta a ingestão de azedos. Por que azedos? Outono, movimento metal, ele que está em exuberância. Se eu aumento o azedo, azedo quem que é? Madeira. Se madeira sobe, metal tem que fazer força para controlar madeira, a energia dele vai diminuindo e ele vai se equilibrando. E diminuir a ingestão dos picantes. Então, o que a gente vai fazer como alimentação de outono? O ideal é um mingau no café da manhã, coisas quentinhas, né? Coisas mais fáceis de digerir. E sopa à noite. Alimentos como cenoura, beterraba, batata doce, abóbora, cebola, gengibre, couve, nabo, tudo isso o quê? Cozido lentamente. É hora de comer os cozidos, né? Colocar carne, colocar os legumes, as raízes. E o último, inverno, né? Então, o inverno é um momento de interiorizar, é um momento de reflexão, de restauração, onde os animais hibernam. A gente não tem caverna como Sam para poder hibernar, mas é um momento que nós deveríamos o quê? Ficar mais em casa. Não é momento de atividade social. No máximo é sair, dar uma volta e voltar para casa, né? Então é um momento de economizar energia e fortalecer a força. Alimentos com cozimento mais lento ainda, né? Aumentar as especiarias, porque elas aquecem, porque elas movimentam o sangue, porque elas movimentam o qi. Evitar crus e congelados. Aliás, congelado a gente deveria evitar a vida toda, mas principalmente no inverno. E as atividades devem ser voltadas para o mundo interior. E não é momento de exteriorizar como é na primavera e com muito mais no verão ainda. O que a gente come no inverno? Aumentar o consumo de gorduras e alimentos ricos em proteínas, né? Então, são alimentos o quê? Quentes, né? Gordura, carne, são alimentos de característica mais quente. Carne de carneiro, as carnes em geral, os ovos. Aumentar a ingestão de amargos. Por quê? Lembra? Amargos, sabor do coração, sabor do fogo. Então, a gente aumenta, a gente está numa época de frio, a gente precisa aumentar quê? O fogo, né? E diminuir a ingestão de salgados. Porque nesse momento é o elemento água que está em exuberância, então a gente diminui os salgados. Alimentos para o inverno.
E é importante a gente cuidar da alimentação no inverno, porque lembra, tudo que acontece no inverno nos prepara para a estação seguinte. Então, a gente cuida das doenças do verão no inverno e cuida das doenças de inverno no verão. Então, no inverno, cozinhar lentamente as sopas, caldos e ensopados, feijão preto, feijão em geral, abóbora, batata, vegetais de raiz, maçã, pera. Se vocês olharem, são alimentos que a gente vê muito no norte da Europa, né? As tortas de maçã, as tortas de pera. Então, são alimentos que são o quê? Mais aquecidos, né? Tem uma temperatura um pouquinho mais. São frutas de característica mais morna, não são frutas tão frias, tá? Bom, de maneira geral, aqui são características que a gente tem que ter o tempo todo com relação aos alimentos. Nunca devemos comer muito rápido, nem com pressa. Comer muito à noite. Discussão de trabalho ou DR, sabe fazer DR na hora da comida? Não serve. Alimentar-se emocionalmente perturbado, ou seja, brigou, discutiu, depois vai lá e come. Voltar a trabalhar e estudar imediatamente após a refeição. Tem gente que, aliás, trabalha comendo, né? Comer enquanto lê, dirige, assiste TV, comer em pé. E mudança repentina de hábitos alimentares, isso não funciona, tá? Ontem comia um monte de tranqueira, hoje eu vou comer. Ontem comia carne, hoje eu não como mais. Então, assim, essas mudanças muito repentinas não são saudáveis. E o estado emocional e físico, né? Então, acabou uma atividade física, está exaurido, não é hora de ir lá comer. Espera um pouco, descansa, daí vai comer. E aqui, como eu tinha falado para vocês no comecinho, um trecho, né, do Sun Simiao, que é um médico que trabalhava muito com essa parte de alimentação. Então, ele falava, né, que quando alguém se encontra enfermo, primeiro é necessário reorganizar a alimentação e estilo de vida. Na maioria dos casos, uma mudança significativa nesses setores já é suficiente para que a cura se estabeleça. Se isso não for suficiente, entram os demais recursos, como a acupuntura e a fitoterapia. Então, assim, a gente seguindo a recomendação de um médico que viveu em 600 depois de Cristo, né? Se a gente seguir essas pequenas dicas, vocês vão ver que a gente entra em ressonância com a natureza, gira junto com ela, entra em equilíbrio e a nossa saúde, com certeza, fica melhor. Tá bom? Espero que, com essas dicas, tenham contribuído. Fala, Daniel. Duvidazinha. Diga, surdo. Muito boa. A Valéria pergunta, Lu, queijos são frios ou úmidos? Queijos são frios e úmidos. Ou seja, né? Quem me conhece, quem tem aula comigo, sabe que eu sou totalmente adepta à extinção do leite, de queijos, derivados, né? Porque são alimentos frios e úmidos, né? Alimentos frios e úmidos agridem o baço, né? O baço precisa de alimentos mornos, né? E secos. Os úmidos agradam até o estômago, mas leite e derivados não servem para nada, por dois motivos: porque agridem o baço e porque a gente tem que funcionar como a natureza. Se a gente olhar para a natureza, qual é a espécie que depois que desmama, continua bebendo leite? Só a gente. E a gente, ainda pior, bebe de outra espécie, né? E ainda tem mais um agravante. Hoje o que a gente bebe não é leite. O que vem nessas caixinhas é pura química, né? Então, esquece leite. Não serve para nada. Só serve para atrapalhar o baço. Aí as pessoas me perguntam, mas e o cálcio? Né? Se você tiver uma alimentação rica em tudo que eu falei, né? Quentes, frios, doces, salgados, né? Os alimentos, durante o dia, você completa a sua necessidade básica de todos os nutrientes, né? Então, essa coisa de um copo de leite mata a sua necessidade de cálcio é a ideia da indústria alimentícia,
tá? Para vender leite. Porque eles usam o que o ser humano tem de mais característico, que é a tendência ao ócio. Quanto menos trabalho der para a pessoa, mais o produto vende. Então, se eu falar assim, um copo de leite resolve seu cálcio, sabe? Tomar o leite, porque aí, ó, já matei o problema do cálcio. Do que você ter que comer bem o dia inteiro para poder fazer. Então, gente, leite não traz benefício nenhum. Esqueçam leite. A vida de vocês vai ser muito mais leve, tenho certeza. Então, esquece, é frio e úmido. Esquece. Tem mais perguntas? Tudo bem, gente. Fala, pode falar. O coco é ótimo. O coco, ele tem uma característica IN, ele tonifica o rim, e ele pode ser feito leite de coco, que é perfeito. Tem, assim, claro, ele é frio, ele tem uma característica fria, mas ele tonifica o rim. Então, para pessoas que têm calor, que a gente falou, para pessoas que têm secura, o leite de coco eu indico, por exemplo, para mulheres que têm deficiência de sangue. Então, o leite de coco é uma boa opção, tanto o coco quanto o leite de coco. A água de coco, a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque ela em excesso, ela provoca diarreia. Então, por conta da característica dela, de ter uma característica descendente, então ela puxa a energia para baixo. Então, a ideia é ter diarreia. Mas o leite de coco é uma ótima opção no lugar. Leite de coco, leite de amêndoa, leite de arroz. O arroz é o melhor, porque ele é neutro. Então, o de arroz é o que a gente... Que não é leite, na verdade, é uma bebida vegetal. Tá? Tudo bem? Então é isso, pessoal.